Caros alunos, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula hoje falando sobre caldeiras e vasos de pressão, aula 5 da disciplina de processos industriais. Bem, antes de falar dos conceitos com relação às caldeiras e vasos de pressão, né? Eu quero deixar claro que essa videoaula são apenas para esclarecer alguns dos principais pontos. Essa norma NR13, é uma norma assim com bastante item, com bastante critério, bastante rigidez, né? Afinal de contas, esses equipamentos realmente precisam ter assim um cuidado muito especial, né? Uma vez que se eles não estiverem sendo assim monitorados constantemente, pode vir aí a causar realmente acidentes muito graves, né? Com base nas manutenções que tem que ser realizada, com base nas inspeções de segurança que vocês, né, que os senhores terão que fazer. Então, assim, tem muitos critérios que a norma estabelece, ela é bastante extensa, mas hoje nós vamos tratar de coisas bem simples relacionadas a esse item, né? E nas aulas presenciais, nós vamos estar conversando um pouco mais sobre esses aspectos, certo? E as dúvidas vocês podem perguntar aí no decorrer das videoaulas online, né, que hoje estão sendo na sexta-feira, ou nas aulas presenciais na segunda ou terça-feira, certo? Bem, são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, né, excetuando os refervedores, né, equipamentos similares utilizados em unidades de processo. Aí eu coloquei uma imagem para exemplificar o que seria, né, uma caldeira, né? O que é, professora, caldeira, né? Então, caldeira é basicamente essa figura. É claro que não dá muito assim para mostrar, né, assim muito claramente, mas aí mostra a parte interna e a parte externa nessa figurinha aí. Mas depois a gente vai conseguir estar mostrando alguns exemplos em sala para vocês entenderem melhor o que é uma caldeira, o que é um vaso de pressão e assim sucessivamente, tá? Bem, características, né? Dois pontos que tem que ser levado em consideração que são extremamente cruciais aos processos na utilização desse tipo de equipamento. Pressão máxima de trabalho permitida e a pressão máxima de trabalho admitida, tá? É o maior valor de pressão compatível com o código de projeto, né? Quando a gente fala de código de projeto, é porque esses equipamentos, eles têm um projeto no qual vai dimensionar ali qual é a pressão máxima que ele suporta para não causar tipo uma explosão, tá? A resistência dos materiais utilizados, a dimensão dos equipamentos e seus parâmetros operacionais, isso é muito importante. Essa pressão máxima de trabalho, essa pressão máxima admissível, elas são extremamente importantes, principalmente na utilização operacional, porque se caso isso sair das questões de projeto, ultrapassar as questões de projeto, dentro do limite aceitável, pode causar uma explosão, por exemplo, tá? A falta desses seguintes itens constitui risco grave e iminente. Então, eu coloquei aqui só os principais, tá? Válvula de segurança com pressão de abertura ajustada, em valor igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível, instrumento que indique a pressão de vapor acumulado, no caso, né, dentro dela, injetor ou outro meio de alimentação de água independente do sistema principal em caldeira de combustível sólido, sistema de drenagem rápida de água em caldeira de recuperação de álcalis, sistema de indicação de controle de água ou outro sistema que evite o superaquecimento por alimentação. Então, assim, esses aqui são os principais itens a ser levado em consideração no processo de operação desse vaso de pressão, né? Dessas caldeiras. Então, assim, é muito importante nós analisarmos esse aspecto. Eu coloquei assim um geralzão, assim, só pra gente entender, tá? Mas eu vou explicar melhor isso aí. Toda caldeira ela deve ter afixada em seu corpo placa de identificação com as seguintes informações. Eu vou falar sobre isso de novo, mas aqui eu coloquei os principais pontos: fabricante, número de ordem do fabricante, a pressão máxima admitida, dos testes hidrostático, capacidade, né, de produção do vapor. Então, assim, são pontos extremamente necessários, né? Categorias, né? Outro ponto importante são os registros de segurança. Esse equipamento ele tem que ter um livro. Esse livro fica lá. Cada caldeira tem que ter o seu livro, certo? E aí, esse equipamento, a caldeira ela vai passar tipo por uma inspeção semanal, uma inspeção mensal e até mesmo uma inspeção diária, que eu acredito, né, que as empresas façam isso, claro,
por cada um dos operadores, tem que fazer tipo uma lista de verificação, ali um checklist, ele vai marcar ali os principais situações ali que ele observou, que ele conseguiu identificar. Muitas das vezes na troca de turnos, né? Isso é muito importante ficar esses registros, até porque o próximo operador consiga saber o que aconteceu ali durante toda aquela jornada de trabalho. Se o equipamento teve algum problema, se houve alguma falha, se a área da manutenção entrou ali para fazer, tipo assim, alguma intervenção, né? Então é muito importante esses livros. Esses livros também são registros. Registros que são apresentados à fiscalização do Ministério do Trabalho, tá? E é muito importante manter esses registros, porque também as manutenções realizadas no próprio equipamento também tem que aparecer nesses livros, tá? Aí diz aqui, todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança da caldeira, principalmente aquilo que pode influenciar no processo de trabalho lá na frente, entendeu? Porque assim como eu falei para vocês como funcionários de segurança, quando forem se deparar com esse tipo de processo industrial, que é o uso dessas caldeiras, você realmente terá que ter assim mastigado a norma em R13, porque ela é muito criteriosa, ela é muito rígida, né? E aí a gente precisa realmente ser vigilante nos aspectos que a norma determina. E se tiver algo a mais que a norma não contempla ali, a gente também vai ter que também ser muito criterioso profissionalmente dentro do processo, né? Acompanhar o operador, verificar se ele está fazendo os registros corretamente no livro, né? Se ele está datando, se ele está assinando. Veja que o próximo item aqui embaixo fala do profissional habilitado e o operador da caldeira presente. Tem que assinar e datar. Isso não é assim uma novidade, esse tipo de utilização de livro para caldeira. Veja que eu posso dar um outro exemplo relacionado a elevador cremalheiro. Elevador cremalheira, na Constituição Civil, a gente também utiliza o livro. O livro é para tudo também. Registro de manutenção, assinatura do operador, assinatura dos mecânicos, né, do pessoal que faz a manutenção também, do elevador cremalheiro, eles também assinam. Então, assim, é toda uma triagem. É muito importante a gente acompanhar para que as pessoas não esqueçam de colocar essas informações. Então, você, profissional de segurança, precisa estar atento, tá? A esses detalhes aos demais que está na norma, tá bom? Prontuário da caldeira. Toda caldeira deve possuir esse prontuário. Prontuário que fala sobre o projeto, o ano de adição dela, especificação de materiais, procedimentos utilizados. Lembra do PMTA? Pois é, também conjunto de desenhos, né? Ali tem que ter o projetinho, né? Mostrando todas as partes que ela possui, né? Esses desenhos, esses esquemas, vamos dizer assim, né? Mostrando todas as partes que ela possui, o que cada um faz, é muito importante, até para ser orientado também, o próprio colaborador, o operador, ele não conhece o equipamento. Apesar de que a norma pede que tenha experiência, né? Muitas das vezes proficiência ali e tudo mais, mas é sempre bom estar orientando o colaborador com relação à diferença entre uma caldeira e outra, porque existem modelos diferentes. Na verdade, ele pode conhecer uma realidade que ele já atuou, já utilizou, e a outra ele pode ainda não ter tido esse contato, certo? Aí vem as características funcionais, eu já comentei sobre isso, dado dispositivo de segurança, ano e categoria A, B e C, tá? São os tipos. Outro aspecto dentro da norma, manual de operação. O manual de operação, ele tem vários aspectos a ser considerados. Eu coloquei 3 pontos aqui: procedimento de partida e parada, procedimento de parâmetros operacionais e de rotina de procedimento de situação em caso de emergência. Isso tem que acontecer, isso tem que ter, né? É extremamente importante. Procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente. Então, o manual de operação, é claro, ele precisa estar em português, claro, para a pessoa entender, né? O operador ali entender, a equipe de manutenção também, né? O técnico de segurança. Às vezes nós mesmos temos dúvida, como é que funciona esse equipamento? Eu nunca vi um desses. Por exemplo, quando você vai iniciar sua vida profissional, você não tem assim, você conhece a norma, né? A norma, você sabe basicamente o que é uma caldeira, o que é um vaso de pressão, você sabe que tem uma norma específica que é aplicável a esse tipo de processo industrial, mas ainda assim você precisa conhecer o manual de operação, porque como eu falei lá atrás, existe o classe A, classe B e classe C de caldeiras. Então é importante verificar o manual que o colaborador também precisa conhecer um pouco mais, tá? Caso necessário. Qualidade da água, um ponto importante com relação, porque a caldeira, claro, né, utiliza-se água, né, para colocar dentro
né, para fazer o processo dela. A qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados quando necessário para compatibilizar suas propriedades físicas e químicas com os parâmetros de operação da caldeira. Então, é muito importante que essa água tenha uma qualidade aceitável para a utilização nas caldeiras, tá? Até porque essa mistura com algum outro produto químico, não sei, pode vir aí a trazer algum tipo de parada, né? O equipamento pode parar, assim, travar, né, o sistema dele, e aí pode gerar um outro transtorno, inclusive acidente, não é verdade? Operador de caldeira, olha que coisa interessante. Assim como outras normas que nós conhecemos em R18, em R12, que falam sobre treinamentos, né? Tem lá o quadro 1, quadro 2, quadro 3, que distribui tipos de treinamento por carga horária, inclusive. Em R33 também, espaço confinado, fala sobre treinamentos. Então, assim, a em R13 não é diferente, tá? O operador de caldeira ele tem requisitos básicos para possuir, né, no seu perfil, para ele estar utilizando aí, fazendo a operação desse equipamento, certo? Possuir certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras e comprovação de estágio, tem que estagiar. Os pontos que eu achei interessante eu coloquei aqui para a gente esclarecer um pouco mais. É claro que tem outros critérios aí na norma, tá? Ter atestado de conclusão do primeiro grau para participar do treinamento. É importante colocar isso na norma? Ai, professora, é necessário colocar que o cara tem que ter o primeiro grau? Sim. Acredite, muitas das vezes o colaborador que ele não tem um conhecimento básico, vamos dizer assim, leitura, né? Se ele pegar um manual, ele não vai entender, né? Outra coisa importante, ele não vai entender a instrução operacional de trabalho, normalmente fica afixada ali na parte do maquinário, na parte da frente ali, como ligar, como desligar, como agir em situação de emergência, né? Então, assim, precisa esse colaborador realmente ter esse conhecimento básico. A norma, como eu falei para vocês lá no início, ela é muito criteriosa. Critério, ela é rígida. Essa rigidez, nós conseguimos agora, através dessa aula, ter mais ou menos uma noção por quê. Porque esse equipamento realmente, tanto a fase de operação dele, quanto lá no início, quando começa, quando fabrica o próprio essas vasas, esses produtos, você vê que já existe ali, né, esse equipamento, já existe ali todo um cuidado, uma preocupação. Então, a operação também é algo extremamente minucioso e aí tem esses critérios a ser atendidos. É necessário que a segurança do trabalho se preocupe com isso? Bom, não deveria, né? Normalmente, quando o colaborador ele é admitido por uma função, ele já tem um perfil ali já pré-estabelecido pela empresa, ela já divulga a vaga destinada àquele profissional, com aquele critério ali de conhecimento e tudo mais, mas não custa nada, né, os profissionais de segurança, né, vocês que estarão logo no mercado, estarem aí atentos se realmente esse operador possui esses critérios aí que está na norma, tá bom? É muito importante isso. Bem, essa norma, como eu falei no início, ela tem assim muita coisa a ser trabalhada, a ser tratada. A gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais em sala de aula, né? Os itens assim que se destacam mais. Eu trouxe para nossa videoaula de hoje apenas o básico, para a gente entender já como é que funciona essa sistemática e a gente vai ter oportunidade de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais.